Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Vinícius Silva e esse vídeo é continuação do vídeo Pintura ao ar livre, composição, na qual eu expliquei como extrair o motivo da paisagem que estamos usando como modelo. Se você ainda não viu esse vídeo, acesse o card aqui em cima, vai lá, veja esse vídeo primeiro e depois volta aqui para assistir esse, ok? E no vídeo de hoje eu vou explicar como aplicar as cores de uma maneira eficiente na pintura ao ar livre. Afinal, quando estamos pintando em plein air, temos que ser bastante rápidos, porque a natureza é efêmera, tudo está em constante transição. A luz muda, a atmosfera muda, e pintar ao ar livre é saber lidar com esses desafios. Então deixa aí seu like, que isso mostra para o YouTube que meu vídeo tem relevância para você. E se você quer aprender a pintar de verdade, se inscreva aqui no canal, que no momento eu subo um vídeo por semana com dicas de pintura, passo a passos e fundamentos da pintura. E se você quiser receber as notificações, é só clicar no sininho após se inscrever. Bom, então vamos ao que interessa, ok? Para pintar ao ar livre, você tem que investir certo tempo no início da pintura, esboçando um desenho simples, porém preciso, e bloquear toda a tela com as cores de cada objeto, de cada plano, antes de começar com os detalhes. Nesse momento é necessário aplicar as camadas largas de tinta, capturando a cor local dos elementos que compõem a cena. Como você pode ver, eu começo pelo primeiro plano e faço isso por dois motivos. O primeiro é que, se eu começasse pelo último plano, eu teria que colocar muito branco na mistura para poder pintar as montanhas e o céu. Porém, o branco tem que ser usado com muito cuidado nos primeiros planos, pois ele pode comprometer a intensidade das cores. Assim, para poder preservar principalmente as cores escuras dos objetos de primeiro plano, eu teria que trocar ou fazer uma limpeza impecável do pincel para poder tirar todo o branco, e isso me tomaria tempo. Já as misturas de primeiro plano são mais fáceis de tirar do pincel. Assim eu posso avançar para os últimos planos com um único pincel, me poupando muito tempo. Mas isso não é uma regra, e eu faço dessa forma justamente porque eu não carrego muitos pincéis de mesmo tamanho comigo para o campo, para pintar ao ar livre. O segundo motivo é que eu posso mensurar a intensidade das cores entre os últimos planos e o primeiro plano. Assim, eu já posso perceber a profundidade, já que as cores de primeiro plano estão estabelecidas. Na serra que se encontra no último plano, eu faço uma mistura fria para a cor local com azul cobalto, alizarim e branco. Ao colocar as cores próximas às cores da árvore de primeiro plano, eu já consigo ver a diferença de intensidade e temperatura entre os dois grupos de cores. Nesse momento, nem passa pela minha cabeça acrescentar algum tipo de detalhe. Primeiro eu aplico a cor local de base de cada objeto até que a tela esteja completamente coberta de tinta. No plano intermediário, sigo com o esquema de sugestão de cores. Ainda, nesse momento, nada definitivo. Como nessa área existe um grupo de árvores que recebe luz direta em suas copas, eu decidi aplicar apenas uma mancha verde com azul cobalto e amarelo de cádmio claro, e uma pequena, mas pequena quantidade de branco. Lembre-se sempre de usar o branco em algumas áreas com muita parcimônia. E dessa forma, há mais um contraste entre o segundo e terceiro plano, em termos de temperatura, valor e intensidade. Ainda no segundo plano, eu aplico as mesmas cores para o grupo de árvores próximo ao centro. Porém, eu acrescento mais azul cobalto, amarelo ocre e um pouco de alizarim à mistura. Para a sombra, eu acrescento mais azul ultramar, alizarim e branco. Apesar de nada estar definido ainda, eu já posso ter uma ideia de todos os elementos que compõem a cena, sinal de que, até o momento, tudo está correndo muito bem na pintura. Ainda na base da sugestão, acrescento algumas sombras no grupo de árvores intermediárias com azul ultramar, amarelo cádmio e um pouco de alizarim. Na vegetação rasteira, eu uso a mesma mistura que usei para as árvores de segundo plano. Como eu pretendo, no momento, apenas cobrir essa área, eu aplico pinceladas rápidas
com a tinta bem diluída. Após cobrir toda a área, eu aplico azul cobalto à mistura e sugiro a sombra das árvores de segundo plano. As formas das árvores na linha vertical, junto com as sombras que estão na linha horizontal, dão uma certa ênfase na ilusão de espaço tridimensional, efeito fundamental na pintura paisagista. Antes de partir para as nuvens, eu acrescento mais luz à árvore de primeiro plano, aproveitando para modelar mais a sua forma. As nuvens eu trabalho de forma solta e bem abstrata, com uma mistura de alizarim, branco e azul cobalto. Eu começo pelo tom médio, com pinceladas soltas, e depois, com um pouco mais de alizarim e azul, eu acrescento as sombras de forma aleatória para que elas pareçam o mais natural possível. Para a luz, eu acrescento mais branca mistura e um pouco de alizarim. Eu uso o alizarim com muito cuidado pelo simples fato dessa cor ter um alto poder de tingimento. Aproveito essa fase e modelo a árvore de primeiro plano, colocando buracos entre os galhos e as folhagens, mostrando o céu ao fundo. Após alguns retoques nas nuvens, eu coloco o azul do céu, para simular espaços entre elas. Bom, como você pode ver na pintura, eu tenho uma boa unidade, ou seja, as cores estão se relacionando muito bem. Porém não há diversidade, porque há uma predominância de verdes e azuis. Então vamos resolver isso colocando alguns detalhes. Assim podemos diversificar as cores, acrescentando mais elementos à cena, certo? Começando pelo último plano, na serra, eu acrescento parcialmente uma luz, deixando o restante dela na sombra, que é causado pelo excesso de nuvens no céu. Para criar uma mistura que harmonize com a cor base da serra, eu acrescento amarelo ocre, branco e um pouco de alizarim, a mistura que usei para a cor local. Você se lembra dessas cores? São elas o azul cobalto, o alizarim e o branco. Ou seja, é só extrair a cor da luz das cores usadas para a cor local da serra. No plano intermediário, eu acrescento mais azul cobalto e um pouco de alizarim à mistura dessa área, para as sombras. Já nas áreas de luz, eu acrescento amarelo cádmio e amarelo ocre e um pouco de branca mistura, que eu usei para as sombras. Como eu sempre falo, são as mesmas cores em versões diferentes. Uma hora com mais azul e alizarim, outra com mais amarelo e um pouco de branco. Ao trabalhar a diversidade, eu faço uma mistura acinzentada com alizarim, azul cobalto, amarelo ocre e branco, para sugerir a massa de galharia ao longo da porção de árvores de segundo plano. Como esses galhos estão longe, eu vejo somente uma massa indefinida, não havendo a necessidade de pintar galho por galho, já que não os vejo. Com uma mistura de alizarim e azul ultramar, eu faço os troncos das árvores. E com um pouco de amarelo de cádmio adicionado à mistura, eu sugiro um pouco de sujeiras que estão espalhadas pela grama do campo, como troncos, imperfeições e cupinzeiros. Agora, finalizando a pintura, eu defino alguns galhos na árvore de primeiro plano e acrescento um pouco de luz e retoco algumas áreas de sombra. Bom, e se você quer aprender mais técnicas de pintura, eu convido você a conhecer o curso completo de pintura paisagista. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!